Muitos acreditam que é preciso escolher entre seguir a Deus ou prosperar financeiramente. Esse pensamento cria um conflito interno para quem deseja equilibrar sua vida espiritual e financeira. Mas será que essa visão está realmente alinhada ao que a Bíblia ensina? Em Filipenses 3:7, Paulo declara: "Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo." Essa afirmação não rejeita os bens materiais, mas redefine suas prioridades. Antes de conhecer Jesus, Paulo colocava valor em seus privilégios e conquistas terrenas. Mas, ao entender a grandeza do relacionamento com Cristo, ele percebeu que nada no mundo tinha maior valor. No entanto, isso não significa que Paulo rejeitou completamente os recursos materiais, mas que agora os enxergava como uma ferramenta e não como um objetivo final. Quantas vezes somos tentados a ver o dinheiro como uma meta, esquecendo que ele é um meio para cumprir o propósito de Deus? A palavra nos ensina que o espiritual deve vir primeiro, mas que a prosperidade financeira bíblica também faz parte da caminhada cristã, quando vivida de forma alinhada aos princípios divinos. Hoje, vamos explorar como você pode equilibrar sua vida espiritual e financeira, priorizando Deus e ainda assim experimentando prosperidade verdadeira. Não perca este ensinamento poderoso, pois até o final deste vídeo você descobrirá como alinhar fé e finanças para viver a verdadeira prosperidade financeira. Ao refletirmos sobre a tensão entre espiritualidade e finanças, entendemos que colocar Deus em primeiro lugar não significa abrir mão da prosperidade. Pelo contrário, é a prioridade espiritual que nos capacita a administrar com sabedoria divina os bens materiais, transformando-os em ferramentas para cumprir o propósito de Deus. Com esse fundamento claro, chegamos à profundidade do ensinamento em Filipenses 3:7. Este versículo não nega os bens materiais, mas redefine nossas prioridades. Paulo nos ensina que tudo o que valorizamos na terra deve estar subordinado ao propósito de seguir a Cristo. Ele não rejeitou o que era útil, mas entendeu que sua maior riqueza estava no relacionamento com Deus. Essa mensagem nos chama a equilibrar fé e finanças, colocando o espiritual em primeiro lugar, mas sem negligenciar a importância dos recursos materiais. O objetivo não é abandonar os bens, mas utilizá-los de forma responsável e alinhada aos princípios da prosperidade financeira bíblica. Vamos explorar juntos como alinhar nossas escolhas financeiras e espirituais ao propósito divino. Como podemos priorizar o relacionamento com Cristo e, ao mesmo tempo, viver de maneira próspera, ética e responsável. Este é o momento de investigar como Deus nos chama a viver em equilíbrio, honrando-o em todas as áreas da nossa vida, aplicando os princípios da prosperidade verdadeira. Paulo nos desafia a reavaliar o que realmente importa em nossa vida. Ele reconhece que conquistas terrenas e privilégios materiais são insignificantes quando comparados ao valor de conhecer e seguir a Cristo. Esse ensinamento é um chamado à transformação espiritual, destacando que o equilíbrio entre espiritualidade e bens materiais deve ser conduzido pelos valores divinos. A palavra diz: "Mas o que para mim era lucro." Paulo se refere aos privilégios e conquistas que outrora valorizava, mas que, ao conhecer Cristo, perderam importância em sua escala de prioridades. Antes de sua conversão, Paulo era fariseu e gozava de respeito na sociedade judaica por sua obediência rigorosa à lei. Seus lucros incluíam status, conhecimento e reconhecimento. No entanto, ao encontrar Jesus no caminho de Damasco, ele percebeu que esses ganhos não tinham valor eterno. Hoje, isso nos leva a refletir sobre os bens e conquistas que priorizamos. Dinheiro, carreira e reconhecimento são importantes, mas perdem o sentido se não estiverem alinhados ao propósito de Deus. Colocar Cristo em primeiro lugar permite que usemos nossos recursos com sabedoria divina, evitando idolatrar o material. Isso promove estabilidade financeira e nos ajuda a administrar nossas finanças de forma ética e responsável. Na palavra diz: "Passei a considerar como perda." Paulo redefine o que considera valioso, classificando tudo o que antes era lucro como perda,
pois não contribuía para sua caminhada espiritual. A palavra perda indica que Paulo abriu mão de seus privilégios sem arrependimento, pois enxergava a superioridade do relacionamento com Cristo. Ele estava disposto a abandonar qualquer coisa que o afastasse de seu propósito eterno. Isso nos desafia a repensar o que estamos dispostos a abandonar para seguir Cristo. Estamos colocando nossos bens materiais e desejos acima da nossa fé? Essa mudança de perspectiva nos ajuda a alinhar nossas finanças e decisões ao reino de Deus. Quando priorizamos o espiritual, nossas finanças passam a ser administradas com propósito. Isso inclui planejar, economizar e investir de forma ética e alinhada aos valores bíblicos. A palavra diz, por causa de Cristo. O foco de Paulo estava em Cristo e no propósito eterno que ele oferecia. Toda decisão que ele tomava era filtrada pelo impacto em sua relação com Deus. Paulo enfrentou perseguições, perda de status e até prisões por causa de sua fé. No entanto, ele via isso como um preço pequeno a pagar em comparação à recompensa eterna de estar em Cristo. Para nós, seguir Cristo significa reavaliar nossas metas e sonhos, colocando Deus no centro de todas as decisões, inclusive financeiras. Isso não significa abrir mão dos bens materiais, mas usá-los como ferramentas para glorificar a Deus. Priorizar Cristo em nossas escolhas financeiras gera prosperidade equilibrada e sustentável. Isso reflete em segurança financeira, liberdade de dívidas e uma vida que honra a Deus em todas as áreas. Filipenses nos ensina que colocar Cristo em primeiro lugar transforma a maneira como enxergamos e administramos nossos recursos. Ao reavaliar nossas prioridades, entendemos que o material não é o objetivo final, mas uma ferramenta para servir ao reino de Deus. Prosperidade financeira bíblica não é sobre acumular riquezas, mas sobre usá-las com sabedoria divina, alinhadas aos valores espirituais. Que possamos buscar equilíbrio, confiando que Deus suprirá todas as nossas necessidades, enquanto colocamos o espiritual acima do material. A mudança é indispensável para uma vida alinhada aos propósitos de Deus, mas muitas vezes ela é desconfortável e até assustadora. Reavaliar nossas prioridades e colocar Cristo em primeiro lugar é um passo essencial para transformar nossas vidas. Isso não significa desprezar os bens materiais, mas sim aprender a dar o valor certo às coisas, usando-as como ferramentas para glorificar a Deus. Talvez você já tenha enfrentado o dilema entre priorizar sua vida espiritual e lutar por estabilidade financeira. O medo de abrir mão do controle ou de que faltarão recursos pode levar a decisões financeiras impulsivas, fora dos princípios de Deus. Essa sensação de estar preso, buscando equilíbrio entre fé e bens materiais, pode ser sufocante. Assim como Paulo descreve em Filipenses, muitos de nós valorizamos conquistas que, no final, não têm relevância eterna. Talvez você esteja gastando energia em algo que parece importante agora, mas que está te afastando de um relacionamento mais profundo com Deus. Essa luta é real e Deus entende a dificuldade de deixar para trás aquilo que acreditamos ser essencial, mas que pode não estar alinhado ao seu plano. A boa notícia é que você não está sozinho nesse processo. Deus está presente em cada passo, guiando suas decisões financeiras e mostrando o caminho certo. Ele não apenas entende suas dificuldades, mas também oferece sabedoria divina para transformar sua vida. Ao colocar Cristo como prioridade, Deus reorganiza nossas prioridades de maneira que tudo o mais se encaixe. Não se trata de abandonar os bens materiais, mas de confiar que, ao seguir os princípios divinos, Ele nos proporciona o necessário para vivermos com propósito e prosperidade verdadeira. A dor que você sente agora pode ser exatamente o que Deus está usando para levá-lo a um novo nível de fé e crescimento. Paulo abandonou privilégios e status, mas ganhou algo infinitamente maior, um propósito eterno. Da mesma forma, Deus usa os momentos de dificuldade para nos ensinar a depender dele e a enxergar além do imediato. Talvez o que você considera uma perda agora seja a abertura de portas para algo muito maior.
Quando confiamos no processo de Deus, Ele transforma sacrifícios em bênçãos e desafios em oportunidades para abençoar outras pessoas. A transformação nunca é fácil, mas é recompensadora. Dê um passo de cada vez. Reavalie suas prioridades. Organize suas finanças de acordo com os valores de Deus. Confie que Ele está moldando sua vida para algo maior. Comece pequeno, talvez ajustando um hábito financeiro ou dedicando mais tempo à oração e leitura da Bíblia. Lembre-se de que Deus não espera a perfeição, mas sim disposição para seguir seus princípios e confiar no seu plano. Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Confie seus planos a Deus, sabendo que Ele está trabalhando em cada detalhe para moldar sua vida conforme o propósito divino. Após refletirmos sobre como Deus usa as mudanças para alinhar nossas vidas ao propósito dele, entendemos que o verdadeiro impacto da fé só acontece quando transformamos conhecimento em ação. Filipenses 3:7 nos ensina que colocar Cristo em primeiro lugar não significa abrir mão dos bens materiais, mas sim reorganizar nossas prioridades. Agora é o momento de transformar esse aprendizado em atitudes que reflitam o equilíbrio entre o espiritual e o material, seguindo os princípios da prosperidade financeira bíblica. A palavra de Deus não é apenas um conjunto de ensinamentos. Ela é uma ferramenta prática que pode revolucionar nossas decisões diárias, inclusive financeiras. O que aprendemos que, ao alinhar nossas escolhas aos valores divinos, conseguimos usar o que temos para um propósito maior. Pequenos passos, como organizar as finanças pessoais ou dedicar tempo à oração, podem gerar grandes transformações quando baseados nos princípios bíblicos. Essa abordagem promove equilíbrio financeiro e uma vida que glorifica a Deus em todas as áreas. Se agir parece desafiador, lembre-se de que Deus está com você em cada etapa dessa jornada. Ele oferece sabedoria divina para tomar decisões certas e força para enfrentar os desafios. Além disso, este canal está aqui para te apoiar, ajudando você a entender e aplicar esses princípios bíblicos com clareza e propósito. A transformação começa com passos simples, mas consistentes. Seja reorganizando prioridades ou ajustando hábitos financeiros, cada ação alinhada ao propósito de Deus traz você mais perto de uma vida equilibrada e próspera. Agora é o momento de agir. Vamos juntos aprender como transformar esses ensinamentos em práticas diárias que podem mudar completamente sua maneira de enxergar o espiritual e o material. Cada decisão que você toma, quando alinhada aos valores divinos, é um passo para construir uma vida equilibrada, financeiramente estável e espiritualmente próspera, glorificando a Deus em todas as suas escolhas. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Filipenses 3:7. Esse versículo nos chama a reorganizar nossas prioridades, colocando Cristo acima de tudo. Ele não desvaloriza os bens materiais, mas nos ensina a enxergá-los como ferramentas para cumprir o propósito divino e não como nosso objetivo principal. Vamos explorar como aplicar esses ensinamentos para equilibrar a vida espiritual e financeira, construindo uma prosperidade verdadeira que glorifica a Deus e transforma nossas decisões diárias. Na palavra diz: "Mas o que para mim era lucro." Paulo refere-se às conquistas e privilégios que outrora valorizava, mas que perderam significado diante do valor de seguir a Cristo. Imagine alguém que trabalha incansavelmente para conquistar status, mas percebe que essas conquistas geram mais ansiedade do que paz. Decidido a mudar, ele passa a planejar suas finanças, reduz gastos com supérfluos e utiliza os recursos materiais para apoiar projetos que refletem seus valores espirituais, como ajudar a comunidade ou contribuir para missões. Ao priorizar o que realmente importa, como estabilidade financeira e o propósito espiritual, você evita gastos impulsivos e começa a investir em projetos com impacto eterno. Isso pode incluir criar um orçamento familiar que permita economizar
e direcionar recursos para iniciativas alinhadas à sua fé. A palavra diz: passei a considerar como perda. Paulo não despreza o material, mas entende que, comparado à excelência de conhecer Cristo, tudo o mais se torna secundário. Pense em uma família que decide mudar de uma casa grande e cara para algo mais modesto. Com a economia gerada, eles conseguem pagar dívidas, criar um fundo de emergência e contribuir regularmente para ações sociais. Essa mudança, que parecia um sacrifício, traz mais paz e alinhamento aos valores espirituais da família. Reduzir despesas desnecessárias e realocar recursos de forma consciente reflete a sabedoria divina de Filipenses. Essa decisão não só promove equilíbrio financeiro, mas também abre espaço para investir em educação, projetos missionários e outras causas que fortalecem a fé. Na palavra diz: por causa de Cristo. Todas as decisões de Paulo eram filtradas pelo impacto em sua relação com Cristo, demonstrando que bens materiais devem ser utilizados para glorificar a Deus. Imagine um empreendedor que decide reorganizar seu negócio para refletir valores cristãos. Ele prioriza um ambiente ético, remuneração justa e investimentos que tragam benefícios à comunidade. Embora isso signifique abrir mão de margens maiores, o impacto positivo de suas escolhas transforma sua empresa em uma extensão de seu propósito espiritual. Decisões financeiras baseadas em valores espirituais trazem estabilidade financeira e significado. Isso pode incluir desde investir em negócios éticos até destinar uma porcentagem da renda para apoiar a igreja local ou causas humanitárias. Planejar suas finanças com Deus no centro garante prosperidade equilibrada e sustentável. Filipenses nos ensina que, ao colocar Cristo no centro de nossas decisões, conseguimos alinhar nossas escolhas financeiras com os valores divinos. Isso não significa desprezar os bens materiais, mas usá-los com propósito e sabedoria divina. Pequenas mudanças, como reavaliar gastos, economizar e investir em projetos que refletem a fé, podem transformar sua vida financeira e espiritual. Que possamos buscar essa prosperidade equilibrada, confiando que Deus suprirá todas as nossas necessidades enquanto colocamos o espiritual em primeiro lugar. Você já sentiu que perdeu tudo o que considerava importante apenas para perceber que isso te levou a algo maior? A história de Zaqueu, o cobrador de impostos, nos ensina exatamente isso. Um homem que acreditava que suas riquezas eram seu maior bem. Mas ao encontrar Jesus, descobriu que o verdadeiro tesouro estava em um coração transformado e alinhado ao propósito divino. Zaqueu era um homem conhecido por sua riqueza, mas também por sua desonestidade financeira. Como chefe dos cobradores de impostos, ele acumulava bens explorando seu próprio povo. Apesar de ser financeiramente bem-sucedido, sua riqueza não trouxe paz nem respeito. Ele era desprezado e vivia isolado. Quando Jesus passou por Jericó, Zaqueu, movido por curiosidade e uma necessidade que nem ele entendia completamente, subiu em uma figueira para vê-lo. Jesus o notou e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Aquela simples interação transformou completamente a vida de Zaqueu. Ele não apenas recebeu Jesus em sua casa, mas também em seu coração. Em um gesto de arrependimento e mudança, Zaqueu declarou: darei metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, devolverei 4 vezes mais. Esse ato não foi apenas uma renúncia material, mas uma demonstração de como Zaqueu entendeu o verdadeiro propósito de sua vida. Ele trocou a ganância pela generosidade, o isolamento pela comunhão, e encontrou em Jesus o que nenhuma riqueza poderia oferecer: redenção e propósito espiritual. Imagine a solidão e a vergonha que Zaqueu sentia. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas carecia de significado e paz interior. Quantas vezes nos encontramos acumulando coisas que não nos preenchem? Assim como Zaqueu, podemos perceber que ganhos materiais sem propósito espiritual nos deixam vazios. Essa dor é real e muitas vezes nos leva a buscar o que realmente importa. Assim como Zaqueu, devemos reconsiderar o que valorizamos. Paulo e Zaqueu entenderam que o verdadeiro lucro
não está nos bens materiais, mas em uma vida transformada por Cristo. Isso não significa desprezar o material, mas colocá-lo em segundo plano, como uma ferramenta para servir e glorificar a Deus. Hoje, somos chamados a reavaliar nossas prioridades e usar nossos recursos com sabedoria divina e propósito eterno. Deus não nos pede para escolher entre espiritualidade e prosperidade, mas nos ensina que, ao colocar o espiritual em primeiro lugar, experimentamos uma prosperidade verdadeira, alinhada aos valores divinos. A história de Zaqueu nos lembra que nunca é tarde para reorganizar nossas prioridades e alinhar nossos bens materiais aos propósitos de Deus. Que possamos, como ele, dar passos práticos para uma transformação completa, baseada em fé, generosidade e sabedoria espiritual. No próximo vídeo, exploraremos como escolhas corajosas podem abrir portas para milagres em todas as áreas da vida. Continue acompanhando. Hoje aprendemos com Filipenses 3:7 que priorizar Cristo não significa abandonar os bens materiais, mas reorganizar nossas prioridades para usar nossos recursos materiais com propósito e sabedoria divina. Paulo nos ensinou que o que antes era considerado lucro perdeu importância diante do valor de conhecer a Cristo. Esse ensinamento nos desafia a transformar nossas decisões financeiras em reflexos de nossa fé, equilibrando prosperidade material e espiritual para construir uma vida de propósito alinhada ao reino de Deus. Tire 15 minutos hoje para orar e refletir sobre Filipenses 3:7. Pergunte a Deus como você pode reorganizar suas prioridades para colocar Cristo no centro de suas decisões, especialmente nas áreas onde há desafios financeiros. Reveja um gasto ou hábito financeiro que não esteja alinhado ao propósito divino. Pode ser um gasto impulsivo, uma dívida ou algo supérfluo. Faça um plano prático para redirecionar esses recursos para algo que glorifique a Deus, como investir em educação financeira cristã, ajudar uma causa social, economizar com um objetivo específico que reflita seus valores espirituais. Se este conteúdo tocou seu coração e trouxe clareza sobre como alinhar sua vida financeira e espiritual, curta o vídeo, compartilhe com amigos e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens inspiradoras. Não se esqueça de comentar como você planeja aplicar o ensinamento de hoje. Para acelerar sua transformação financeira e espiritual, confira o recurso especial no primeiro comentário fixado. Ele foi criado para ajudá-lo a implementar os princípios bíblicos no dia a dia e alcançar prosperidade com equilíbrio e propósito. Não perca! Hoje demos um passo importante para entender como alinhar finanças e fé. Amanhã, exploraremos uma nova passagem bíblica que revelará como decisões fundamentadas na palavra podem gerar frutos duradouros em sua vida. Não perca! Que Deus abençoe suas decisões e fortaleça sua fé, ajudando você a usar seus recursos materiais com sabedoria divina e propósito. Que cada escolha sua reflita o amor e o propósito divino, trazendo paz, equilíbrio e prosperidade verdadeira para sua vida e sua família.